Bem, pessoal, vamos lá. Mais uma fórmula poderosa. Quanto mais fórmula você souber, melhor. Vai usar todas ao mesmo tempo? Não, mas você precisa saber que ela existe. Essa é a grande dificuldade de muitas pessoas que trabalham com Excel. Desconhecimento de fórmula. Não saber que existe um recurso simples lá, uma fórmula simples que você pode usar no dia a dia lá para te trazer um número, trazer uma posição, trazer uma informação. Por isso que hoje nós estamos vendo um pouquinho aí de fórmulas de pesquisa e referência. Temos aí 18 fórmulas para tá conhecendo um pouco mais. Isso está tudo dentro daquele desafio nosso. Né? Já vimos essas 22 fórmulas, já vimos as fórmulas de lógica. Eu já tenho uma gravação de texto, vou estar fazendo ela novamente, porque o áudio ficou muito ruim. Vou tentar aí aprimorar um pouco mais também o que tiver. Vamos ver agora as informações de pesquisa e referência, são 18 fórmulas. Aqui nós temos essas 18 fórmulas que nós vamos ver agora, ok? Bem, para começar, áreas. Áreas, o que significa isso? Eu tenho um range, que é esse range. Depois eu tenho esse outro range laranja. Depois eu tenho esse outro range de células roxo. Significa então que eu tenho quantas áreas? Significa que eu tenho 3 áreas. Para que isso? Existem fórmulas como essa de índice, que ela te diz qual fórmula de índice você quer usar. E aqui, por exemplo, você pode, na fórmula de índice, dizer qual é a área que você quer. Área 1, área 2, área 3, você pode definir. No dia a dia, nós trabalhamos com índice e eu vou mostrar essa daqui de forma simples. Mas é importante que você saiba que, conhecendo a quantidade de áreas, fica fácil de você trabalhar em algum momento que você precisar, ok? Saindo dessa posição de áreas, nós temos o call. Call de G4 significa que a coluna que nós estamos selecionando é a coluna 7. Isso ajuda muito, principalmente se você está trabalhando com correr, se você está trabalhando com índice, se você está trabalhando com desloque. Saber a coluna que começa a informação, saber que você está na posição, neste caso, na posição 7, ajuda bastante. Outro ponto, colunas. Selecionei 2 colunas. Então, isso significa que você tem a informação de 2. Você pode usar isso para fazer algum tipo de contagem, saber um validador, saber se verdadeiramente, dentro da sua matriz, da sua base, o que você está selecionando, condiz. Então você sabe que sempre tem uma base com 10 informações, 10 cabeçalhos, 10 colunas. Se está selecionado 9, você tem já algum problema aí de informação, ok? Corresp. Corresp eu estou procurando a informação. Qual o valor procurado? Ajuste. Que não necessariamente precisa ser um texto. Você pode fazer referência a algum lugar. Matriz procurada, linha 4. Tipo de correspondência, mais fácil ver por aqui, ó. 0, porque eu quero uma correspondência exata. Eu quero que seja algo exatamente com texto ajuste. Tenho usado em alguns casos o conceito do -1 e do +1. Quando eu quero um valor aproximado, quando eu quero um valor maior do que aquele, porque ele te dá essa opção. Ó, eu quero é menor do que, então você tem um número de 999, ali é menor do que 1000, então poderia ser aí o caminho, é maior do que, ajuda em alguns casos quando você não tem informação exata. Se estiver próximo àquela data, tá bacana. Trabalho muito com Corresp, com 1 e -1, quando eu falo em hora. Então eu estou falando em 17,53. 17,53 é próximo de 18, é menor do que 18. Então isso poderia já ajudar você numa fórmula de data e hora, ajuda bastante. Então aqui eu estou fazendo, está me dando 6. Por quê? O campo ajuste, a coluna ajuste, está na posição 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Isso ajuda demais quando você trabalha com um PROC-V. Por exemplo, eu estou procurando uma informação que eu sei que está na coluna ajuste. Então eu já sei que eu tenho que procurar ou trazer o resultado do PROC-V, que nós vamos ver já já, a posição 6, se verdadeiramente a sua base começou da coluna A. Então isso ajuda, é bacana. Lembra do Corresp, que se usa muito. Corresp com desloque, Corresp com índice, Corresp com PROC-V,
Corresp com endereço, com indireto, tudo fórmula que nós temos aqui nas fórmulas de pesquisa ou referência que nós temos. Desloque, eu já fiz para vocês aí, se vocês procurarem no YouTube, um gráfico de desloque. E aqui só exemplificando o que é o 9. Então eu comecei o desloque, esquece um pouquinho o soma. Então eu comecei o desloque começando com a 1. Aí eu desloquei 5 linhas e 3 colunas. Então eu desloquei 5 linhas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 linhas. 4 colunas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Se eu fiz isso, aí tá fazendo o que aqui, ó? Voltando lá. Então ele imagina que você está aqui. Para quê? Depois ele pega o desloque e faz o seguinte. Qual é a altura? Qual é a altura desse desloque? Então é 2. Então ele está indo do 7 ao 2. É como se você estivesse fazendo um range. E aqui fica volátil porque ele está se desenhando, ele está se montando, ele não tem uma informação exata. Ele está desenhando D6 a D7, porque é a altura 2. Largura é uma linha, é uma coluna. De 7 a 2, ele está dando o 9. Se eu aumentasse aqui para 3 linhas, ele pega o 7 mais 2 mais 6, que dá exatamente 15. Por isso que eu fiz a soma do desloque, porque se o desloque estivesse sozinho aqui, ele ia dar valor. Por que valor? Ele não sabe fazer, ele não sabe o que é para fazer, é uma soma. Por quê? O retorno de um desloque é uma referência. Então, se eu fizesse desloque de 1, ele traz o 7. Por quê? Ele está exatamente, o que tinha começado na posição 1, ele já está exatamente na posição 7 aqui. Porque deslocou, 5 colunas, deslocou 4, 3, 5 linhas e 3 colunas e chegou na posição. Então, ele fez lá 1, 2, 3, 4, 5, Aí depois 1, 2, 3. Olha que bacana. Aqui é o 5 e 3 que ele faz aqui, 5 e 3. Se eu colocar o 3 que eu falei de novo, dá errado porque está sem o soma. Se eu voltar ao soma, ele traz o 15, que é a soma dessas informações. Então lembre-se, o retorno que o desloque traz é uma referência. Para que isso? Muitas vezes você precisa trabalhar com PROC-V, precisa trabalhar com índice, e a sua matriz ela é mutável. Ela muda. Um dia ela é na coluna, um dia ela começa na linha 7, outro dia ela termina na linha 20, termina na linha 50, termina na linha 100. E o desloque ele pode mudar essa referência da matriz. Ok? Aqui falando um pouquinho de endereço, eu construí um endereço. Então eu construí um endereço que diz que aqui faz referência a... Aumentei um pouquinho aqui para ajudar. Então eu estou falando de linha 4, coluna 2, que venha como texto, pesquisa e referência. Tá vendo? Ele criou um endereço que faz relação com a aba pesquisa e referência, que nós estamos aqui embaixo, e faz a referência a B4. Por que ele não traz informação? Porque ele só construiu o endereço. Essa era a proposta dele. Não, o endereço sozinho não tem muita razão, muitas vezes, mas o endereço junto com o indireto, que nós vamos ver já é excelente. Talvez você me pergunte o que são esses 3 asteriscos, vamos ver agora. Número absoluto, Aqui se você quer, se é absoluto, se é relativo, quer dizer, é o que a gente conhece como travar a célula. Então, conforme a gente vai mudando a informação aqui, ele vai mudando o travamento, Tá vendo? Aqui, travou tudo e assim sucessivamente. Não usamos porque eu entendo que muitas vezes quando você trabalha com um endereço, eu travo tudo. Tá com o cifrão aqui, cifrão na linha e na coluna. Na coluna e na linha aqui. A1. Se eu quero transformar o Excel no formato LU-C1. Não é o formato que a gente trabalha no formato de linha e coluna, enxergando, B4, aqui ele escreveria linha 4, coluna 2. Não estamos acostumados a trabalhar assim.
Mas quando eu coloco 0, tá vendo? Linha 4, coluna 2. Nunca vi ninguém trabalhar nesse formato. Por isso que eu deixo essa informação em branco, que ela já traz como padrão 1 como verdadeiro. Ok? E aqui é o texto, pesquisa ou referência. Eu coloquei o texto na mão, mas não necessariamente precisa ser na mão. Ok? Para que isso? Já para tirar a dúvida, o endereço com o indireto funciona bem, porque o indireto desse endereço trouxe função, que nada mais é do que o retorno do que está em B4. Função. Isso você poderia fazer qualquer planilha, para andar qualquer aba que você quisesse andar, você poderia usar essa condição de pesquisa, de mudar o endereço de onde você quer buscar. Quer buscar lá em janeiro, lá em fevereiro, lá em março. Isso pode ser automático para você, ok? Escolher. Eu quero o segundo número da minha base de 5, 10 e 15. Ok? Esse número aqui poderia ser um aleatório entre 1 e 10, aleatório entre 1 e 5, para escolher dentro de uma base que vai se alternar aí para você. Nesse caso eu deixei travado, porque eu quero a segunda posição da minha base. Por isso que ele está trazendo o número 10 aqui para nós. Aqui é um link. Muito importante quando você usa o conceito de hiperlink. Não esqueça desse cifrão. Ok? Aqui eu usei o apóstrofe porque eu estou fazendo um texto que tem espaçamento aqui também. É importante que você use esse apóstrofe. Porque eu estou iniciando e fechando com ele. Você está vendo aqui, ó, ele no começo e no fim. Depois eu usei esse E, que nada mais é do que um concatenar. É a mesma coisa que você estivesse fazendo uma fórmula de concatenar. Que eu estou juntando essa informação com A1. A1 é o quê? É a célula 1. Se eu clicar aqui, eu vou lá para 1. Por que o teste está indo para 1 aqui? Porque eu estou pedindo para ir para a planilha de pesquisa e referência. Se eu pedisse para ela ir lá para total, aqui, ó. Vamos lá? Total. Foi lá para total, planilha total, célula 1. Ok? Então isso aqui é muito bacana, aqui uns hiperlinks diferenciados, você não precisa criar aquele recurso de clicar com o botão direito, ir para o hiperlink, né? Como tem aqui, por exemplo, poderia clicar aqui, ó, hiperlink. Não acho melhor, prefiro criar esse conceito. Para tirar essa carinha aqui de hiperlink, você pode muito simplesmente usar aqui, eu falo vassourinha, mas é um pincel, clicar aqui, ele perde esse padrão, parece um texto normal, mas que na verdade é um hiperlink. Muito bacana. Info da tabela dinâmica. Então o que eu quero do info da tabela dinâmica? Essa outra forma. Do campo soma, que é onde vai vir os meus dados. A tabela dinâmica, eu sempre tenho que definir o campo, qual tabela dinâmica que eu estou usando. Então por isso que eu cliquei em H4, para saber que eu estou falando dessa tabela dinâmica. Do campo função, que nós estamos aqui, eu quero a informação, a soma do exemplo de Corresp. Está trazendo 6 por quê? Aqui, ó. 6 é o resultado da soma do exemplo do Corresp. Então ele vai lá e busca uma informação da tabela usando esse critério. Poderiam ser outros, a ideia aqui não é estender muito cada fórmula. A ideia é que depois a gente possa ver de fórmula mais avançado aqui. Vamos conhecer primeiro o básico, para depois avançar. Aqui a fórmula de índice. Então o que eu fiz aqui? Lembrando aqui, ó, que eu posso ter duas, nós estamos usando essa primeira. Com base nessa matriz, que eu selecionei de B5 a D22, eu quero a informação que está na linha 3, na linha 4, coluna 3. Dessa informação, eu quero linha 4, 1, 2, 3, 4, coluna 3, 1, 2, 3. Aqui estamos, ó, 6, que é o resultado que está aqui, ok? Lim, a linha que eu estou, 16, então ele traz, porque eu não selecionei nada, ele traz a posição que você está. Eu trabalho muito com Lean, para mexer com data e hora, para mexer com posicionamento, para conseguir saber que é o dia 1, então é a linha 1, saber que o dia 16 vai ser
a linha 16, se às vezes o seu cabeçalho começa o dia 1 começa na linha 7, né? Então dia 1 é a linha 7. Então você já sabe, 7 menos 6 deu 1. Você pode ir trabalhando mais ou menos com essa lógica assim, que você sempre vai trabalhando com o seu dia que você quer. Aqui lins significa que eu selecionei 2 linhas para controle, para análise, para saber o número de linhas que você está selecionando, te ajuda demais, tá? Aqui, proc, ele foi extinto. Então aqui é mais ou menos o que? Eu quero, com base no endereço que eu selecionei aqui, sabendo que eu tenho essa base, que é o laranja, sabendo que eu tenho essa outra base, que é o exemplo, vai lá e me traz essa informação. Ele consegue saber que ele tem que ir lá em endereço, pegar pesquisa e referência, e foi o que ele trouxe aqui. Se eu falasse que eu quero o calls, ele traria o 2. Com base nessa base, ele pega o que está nessa outra base e te traz a informação. PROC-H. PROC-H, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero da função. O valor procurado é função, que está aqui. Matriz tabela é B4 até D15. Eu quero a posição 3, falso, para garantir que a informação que vai trazer é exata. Então ele trouxe qual? Porque ó, é a terceira coluna da minha base que eu estou selecionando e o campo que eu estava procurando era a função. Ok? PROC-V. Dessas linhas, procura o índice. E quando você achar o índice, que foi o campo que eu selecionei, traz a posição 3, que é o 6 aqui, ó. Vai trazer o 6. Se eu quisesse, me traz o hiperlink aqui, a informação que está lá no hiperlink. Trouxe o teste. Ok? RTD é algo mais avançado. Trabalha muito na recuperação de dados em tempo real. A função explica um pouco melhor. Você vê alguns exemplos dessa função trabalhando com RTD. Não é o caso aqui hoje. Isso aqui estenderia para uma aula extensa. Não é a ideia. E a ideia aqui agora depois é o transpor. Coloquei matricial por quê? Eu tenho aqui 3 informações que eu criei com o transpor. Que nada mais é do que você pegar, selecionei um campo, vou colocar o transpor, vou selecionar os 3 campos que eu quero, vamos dizer que são esses, e dou o Ctrl Shift Enter. Se for lá, ele buscou o lin, o lins e o proc. Para quê? Se eu buscar a informação aqui, ó, ele altera automaticamente o que estava na posição, né, nesse formato, ele transpôs para esse formato. Bacana também. Muita gente às vezes fica preso com isso, mas dá para trabalhar desse jeito. Bem, pessoal, é isso aí. Conseguimos aí explicar mais 18 fórmulas. Então, ao todo aí nós já vimos o que? 22. Já conseguimos aprender mais essas 7. Conseguimos aprender mais essas 18. Então temos bastante fórmula aí, se você quiser. Então temos 22 a 7 a 18. Tá caminhando, tem bastante fórmula aí. Espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês consigam aplicar. Na dúvida de como aplicar ela de forma mais avançada, me acha lá no Facebook pelo meu nome. Você procura lá no YouTube, coloca nesse próprio vídeo uma dúvida, uma explicação. Quer que entre em contato, fala comigo, manda e-mail. Estou à disposição, pessoal. Estou aqui para ajudar vocês. E se precisar de algo mais avançado, a gente pode fazer um orçamento, passando para vocês aí um prazo aí para entrega de um trabalho aí diferenciado para você, que venha trazer produtividade e ganho de tempo para você. Bem, pessoal, isso aí é mais um exemplo de fórmula poderosa para você usar no seu dia a dia. Um grande abraço para todos vocês.